A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o seu irmão presbítero Jonatas e hoje estaremos aí dando continuidade nesse trimestre que está riquíssimo. É um trimestre aí com uma riqueza, com preciosas lições para as nossas vidas. Eu digo que essa revista a qual nós estamos estudando é uma revista, é um assunto decisivo para as Assembleias de Deus e para todas as igrejas evangélicas do mundo. Porque se nós aplicarmos, se dedicarmos a fundo nessa revista, nesse tema, nós, de certo, nós não ficaremos mais enganados. Né? Nenhuma dúvida será mais cultivada em nossa mente, porque nós teremos agora recursos para poder buscar a resposta. E a lição de hoje, ela tem um tema interessantíssimo. Vai falar o seguinte, lição 5, como ler as Escrituras. E quantos de nós já escutamos isso em pregações? Quantos de nós ouvimos do nosso pastor dizendo, leia a Bíblia? Quantos de nós ouvimos os professores da Escola Bíblica Dominical dizendo, leiam a Bíblia, vocês precisam abrir a Bíblia e ler? Mas de fato hoje nós precisamos entender que não é só ler. Hoje eu vim aqui para poder, através dessa lição aqui, passar para os irmãos regrinhas hermenêuticas, né? São técnicas de interpretação da hermenêutica bíblica, a qual nós devemos se utilizar para ler a Bíblia. Então, cabe bem aqui nessa pergunta, como ler a Bíblia? Como ler a Escritura Sagrada? Para isso nós temos essas ferramentas que são as ferramentas aí da hermenêutica, conhecida como tem a exegese, né? Que nós vamos estar comentando, aprofundando em cada tópico. Temos a exegese, temos a exegese, que são coisas distintas, tá? E temos aí a hermenêutica. Essas são as principais da interpretação bíblica. Nós dominando bem essas três esferas aí da interpretação, você pode ter certeza e convicção que a sua leitura, que o seu estudo tem 100% de chance de dar certo. Amém? Isso se nós convocarmos o Espírito Santo para estar ao nosso lado. Aí é certeza da coisa dar certo, né, de nós entendermos. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E isso aqui é muito importante porque são perguntas que nós precisamos fazer. Não é apenas ler. Tem pessoas que até hoje pensam que toda a preciosidade da Bíblia está apenas na escrita, quando na realidade nós sabemos que sem essas ferramentas, a hermenêutica, né, da exegese bíblica, né, da exegese, etc., entre outras ferramentas que nós estaremos citando hoje. Sem essas ferramentas, o que nós vamos extrair do texto são apenas as letras. Nós vamos ler as letras, vamos identificar, interpretar a letra. Mas com essas ferramentas, nós iremos conseguir aí identificar, entender, extrair a mensagem proposta no texto. Então você já percebeu como que você precisa disso e como que eu preciso disso para entender um texto bíblico da forma correta, para entender uma doutrina, para entender de forma objetiva o que o texto está querendo dizer. E para isso nós precisamos fazer algumas considerações. Tá? Uma delas é uma que diz um estudioso da era antiga, que ele vai dizer o seguinte, se não me falha a memória, é Martinho Lutero, mas vai dizer que o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E o que significa isso? Isso através dessas regrinhas que eu acabei de dizer para os irmãos que existe para a interpretação bíblica, da hermenêutica. É você analisando o contexto, você buscando na história, você vai entender que se você não entender o que o autor quis dizer,
você perde o sentido original do texto. E é por isso que nós se perdemos muitas das vezes, porque nós lemos um texto daquela forma bem, vamos dizer, podemos dizer até de uma forma, às vezes, para alguns inesperada. Vai, abre o texto e lê. Enquanto tem uns que abre o texto e lê a Bíblia e já se satisfazem com isso, mesmo sem entender. Enquanto nós devemos, a orientação de Davi é o quê? Medita nela de dia e de noite. O que Deus disse para Josué, no capítulo 1 de Josué. Não é apenas ler, é ler e meditar dia e noite. Porque quando você medita, meditação significa a palavra no entendimento. Meditação só medita aquele que leu. Aquele que leu e aquele que guardou a palavra em sua mente. Tá? E muitas das nossas reflexões que são imprescindíveis, que fazem parte aí de mudanças necessárias em nossa vida, muito disso vem através dessa busca, dessa interpretação correta. Então, irmãos, precisamos entender. O textuário vai dizer isso. Então, correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, ele diz: entendes tu o que lês? Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer para aqueles que estão chegando, aqueles que não sabem nada ainda. E também devemos fazer a todo aquele que deseja aprender, aquele que está buscando entender, mas não sabe qual o caminho certo. Aí é o momento de você chegar perto e perguntar: entende o que lê? Porque há um outro leque que nós podemos abrir aqui, porque tem pessoas que, se você não utilizar as ferramentas certas, corretas para entender o texto, você corre um grave risco de entender de uma outra forma, ou de dar uma ênfase a qual o texto não está dando. E isso muda tudo. Isso acaba lançando princípios fundamentais por terra e exaltando aquilo que não é para exaltar. Então, por isso é importante demais você compreender sobre como interpretar a Bíblia, como entender. E há um método muito utilizado da hermenêutica mesmo, que é você perguntar por que o autor disse isso. Mas o que? Onde? E você fazendo essas perguntas, você vai entender ali o porquê daquele texto. Naquela cultura, naquele contexto, você vai entender o porquê desse texto. E entendendo o porquê esse texto foi enviado para aquele povo, porque o texto primeiramente foi enviado para aquele povo, para os judeus, para os gregos, não para nós. Para nós veio após, mas de primeira mão foi para eles e de segunda para nós. Tá? Então nós precisamos entender por que foi enviado para eles, para poder identificar possíveis problemas em nossa sociedade também, que afligia eles lá, que também problemas que afligem a nossa sociedade hoje. Ver o método que ele usou lá para poder resolver, para usar na nossa sociedade hoje. Então, se você não entender o contexto, não tem como você aplicar o colírio, não tem como você aplicar o remédio que que o autor usou nos tempos bíblicos. Amém? A verdade prática vai dizer: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, porque, por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Tá? Então, se trata de um método. Então, como todo método, é infalível, é falível, tá, irmãos? O que não falha, nós sabemos, é a palavra de Deus. Tá? Eu disse aqui, se sem a hermenêutica, sem esses métodos, esses recursos, você vai entender talvez o texto, a leitura. Mas não é só o que está no texto, na leitura, que é o essencial. Para entender o essencial, você precisa dessas regrinhas, desse jogo de perguntas, para poder entender ali o que realmente o texto quer dizer para nós. Tá? Atos 8, 26 ao 30 é a leitura bíblica em classe, que vai dizer: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul,
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor, Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te ao seu carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Então é sobre essa base, esse texto que nós estaremos discorrendo aqui de forma bem objetiva, tá? Não será um vídeo comprido, porque o meu foco é tocar em cada ponto aqui que eu julgo ser mais importante de você ter em sua mente para sua aula. Amém? Então, a Bíblia precisa ser interpretada. E por que isso, irmãos? Por que ela precisa ser interpretada? Tá? Daí o termo exegese. É a exegese que vai nos auxiliar na interpretação de um texto. Quando você pega um texto, você precisa entender o que, extrair do texto, os princípios ali que podem ser aplicados em nossas vidas. Você precisa extrair do texto o sentido original dele. O que o texto quis dizer, o que o autor quis dizer com essas palavras. E qual que é o método usado? Qual que é o recurso utilizado para poder entender? É a exegese. E é através dessa exegese que você faz perguntas ao texto. E o texto, o contexto, as respostas que o contexto vai te dando de forma ali, de forma até espontânea, você vai entendendo qual que é o sentido, por que foi enviado, e você vai entendendo a imprescindibilidade daquilo que foi feito, do método que foi utilizado pelo autor, na aplicação ali do castigo, na aplicação do conselho, entendeu? Então você entende o porquê da censura lendo, interpretando à luz da exegese. Exegese, só para nós entendermos de forma bem objetiva aqui, exegese é uma palavra grega que significa extrair, tá? Precisamos entender isso aqui. A palavra exegese significa extrair. Quando você fala exegese de acordo com a Bíblia, exegese bíblica, significa extrair do texto o sentido original. Você percebe a diferença? Você vai ao texto e tira do texto. Isso sim vai agregar riquezas em nossas vidas. E eu não digo de riquezas materiais, mas espirituais. Tá? Isso sim vai agregar pérolas em nossas vidas. Porque o conhecimento ele é uma pérola. Você extrair do texto o que o texto quis dizer. Louvado seja Deus. As verdades que ele quis transmitir através do que foi dito. E temos a exegese. Qual a diferença da exegese para a exegese? A diferença é simples. Enquanto a exegese tira do texto o que o texto quer dizer, é como, a grosso modo, abrir a Bíblia, ver o que o texto está dizendo e tirar, extrair. Tá? A exegese é o pensamento daquele que lê, o pensamento de quem está lendo, colocado no texto. Aí a minha pergunta é, a exegese, ela é algo que pode ser utilizado pela igreja, pelos ministros, pelos pregadores? No meu pensamento, de acordo com essa etimologia, não deve ser aplicado. Porque o quanto mais a Bíblia falar através do pregador, a Bíblia falar através do professor da Escola Bíblica Dominical, a Bíblia falar em um conselho, em todas as atividades que envolvem a igreja e o ministério do pastor, dos ministros, etc. O que mais vale é o que a Bíblia quer dizer. Agora, tudo que você coloca sobre a Bíblia,
aí mora um grande perigo de se criar, de se colocar sobre a Bíblia algo que a Bíblia não está dizendo. Aí mora o risco de se colocar, de abrir um legalismo para certas coisas, porque foi um pensamento do autor, não é um pensamento, foi um pensamento de alguém que está lendo, alguém que está alienado àquela verdade. Então, como ele pensa dessa forma, ele coloca esse pensamento no texto, ele aplica na vida daqueles aos quais ele irá aconselhar. Então, você, analisando bem, é um método que não pode ser utilizado na igreja. Tá? Exegese é uma coisa que não pode ser aplicada, não pode ser utilizada na interpretação da Bíblia. Tá? O seu pensamento, pregador, o seu pensamento, professor da Escola Bíblica Dominical, ele não é útil no quesito reino de Deus. Não é útil. Porque se fosse, não precisaria o próprio Cristo descer. Se fosse, não precisaria ele dar as orientações. Se fosse, Deus falava, delegava a autoridade a alguém e dizia: o que você escrever é lei. Mas não. A tábua foi escrita por Deus. Tudo foi escrito por ordem de Deus e Deus tratou de estar presente, Deus tratou de estar inspirando para que fosse colocado do jeitinho que ele determinou, do jeitinho que ele desejou que estivesse. Então, o meu pensamento, ele não liberta ninguém. A única verdade que liberta é a palavra de Deus, João 8,33. Tá bom? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu coloco o meu pensamento humano, o meu pensamento, a minha mente que é limitada, eu posso acabar atrapalhando mais do que ajudando essa obra através da pregação da palavra. Tá bom? Então, exegese, extrair do texto para poder aplicar. E isso dá certo. Agora, exegese, colocar no texto aquilo que no texto não está dizendo. Isso você joga fora, porque não serve para a igreja e nem serve para você. Tá bom? Então, são dois termos que eu achei interessante compartilhar com os irmãos. As limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Tá? E esse é um problema muito grande, porque nós temos a mania, né, o costume de ao se deparar com um texto, já vir com um pensamento acerca daquele tema. E isso é muito perigoso. Você pegar uma verdade lá atrás que você ouviu de alguém, talvez você nem estudou, você apenas ouviu alguém dizer, e o que ele disse foi tão convincente que você agora leva como se fosse uma verdade acima da Bíblia. Tá? Então, você tem que entrar, sempre que você for estudar a Bíblia, abra as guardas. É necessário abrir a guarda, porque se você se apegar apenas ao que dizem, você corre um grande risco de quem te ensinou ir para o buraco, cair no abismo e você ir atrás. Tá? Então não delegue a ninguém, não delegue a ninguém o direito de você entrar no reino dos céus. Não delegue a ninguém o direito de conhecer as verdades espirituais. Não delegue a ninguém o direito de você ler a Bíblia você mesmo e entender. Tá bom? É muito bom ouvir comentário, mas o mais importante é você se deparar com o texto. Tá? Pedir a orientação do Espírito Santo e ele irá te revelar e irá te ajudar nessa interpretação. Tá? Por mais que o termo hermenêutica seja um termo distinto, né? Um termo assim isolado que muitas pessoas não conhecem, todas as vezes na nossa Escola Bíblica Dominical, numa pregação, nos cultos, nós estamos lidando com a hermenêutica bíblica. Tá? Toda vez que você vai ver o pregador ali falando
acerca do contexto, do texto qual ele leu. Isso é a hermenêutica sendo aplicada. Tá? Todas as vezes que você vê ali alguém tentando extrair do texto o que o texto está querendo dizer, é a hermenêutica sendo aplicada. Então, mesmo que nós... Um momento. Caiu a câmera. Maravilha. Então, mesmo que nós não entendamos esse termo, ou não tínhamos conhecimento desse termo, ele era aplicado. Tá? E ele é aplicado todos os dias, sem nós conhecermos, tá? Mas hoje você conheceu, hoje você tomou conhecimento acerca desse texto, hermenêutica, né? E agora eu tenho certeza que você irá aplicar a hermenêutica na leitura bíblica, tá bom? Então guarde isso, você guardando a exegese, você guardando aí o que é essa interpretação, como é feita essa interpretação, já é o suficiente para você ler a Bíblia de uma forma excepcional, de uma forma que você vai compreender, de uma forma que você poderá ali encontrar a porta do céu, tá? Então é isso. Avançando mais um pouco, então há limitações, como já foi dito, tá? A limitação dos leitores. Por exemplo, hoje se você lê um livro e você fica em dúvida, né? Você de repente procura no YouTube um vídeo do próprio autor, né, lá no vídeo lá, alguma polêmica, algo, você procura no YouTube e o autor vai explicar para você, tá? Se for vivo. Mas como que nós vamos, por exemplo, nós vamos ler a carta de Paulo, vamos falar, ficou algo subentendido. Como que eu vou ligar para Paulo? Como que eu vou me comunicar com Paulo? Perguntar para ele por que foi escrito dessa forma? O que que ele quis dizer? Então, irmãos, é algo que nós percebemos que nos foram limitadas. Tá? Algo que foi limitado a nós não conseguimos ultrapassar. Tá? Mas através dessa chave, a hermenêutica bíblica, a exegese, que é você ler à luz do contexto, tá? Entendendo o que o contexto está querendo dizer, né? Que é a exegese, nós conseguimos compreender o que Paulo quis dizer. Existem textos na Bíblia que estão fechados, e isso é óbvio. É textos que você vai ler, contexto, vai ler e você não vai achar resposta. São textos fechados, tá bom? Mas nunca determine um texto como fechado antes de examinar, de fazer o possível, pegar o balde, pegar a corda, cavar, tá? Antes de você explorar todos os meios de interpretação para poder entender o texto, para você poder, de fato, determinar no final, esse texto está fechado, não tem explicação, tá bom? Geralmente textos sem explicação são textos como, por exemplo, nós vamos pegar texto aí acerca da volta de Cristo, vamos pegar texto acerca quem são as duas testemunhas que aparecem no livro de Apocalipse, você vai pegar textos sobre questão da predestinação e etc. Diversos textos que você vai olhar e vai falar, não tem explicação. Tá? Então você pega textos como, por exemplo, que vai dizer que Jesus, quando ele ressuscitou, muitos se levantaram da sepultura naquele dia. E vai dizer que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Olha que texto complexo. Como entender isso? Tem maneira de interpretar, tá? Mas são textos que, se você for analisar, são textos que não são importantes para a sua salvação. São textos que estão ali para relatar uma história, um ocorrido. Não é algo para você que é importante para a sua salvação. Tá bom? Então, é importante fazer essa conexão do que é para a minha salvação, o que não é para a minha salvação. O que é essencial eu conhecer e o que não é essencial para eu conhecer. Tá bom? Isso faz toda a diferença na sua leitura. Então há essa limitação. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria Palavra de Deus. Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, no período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas,
podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que parecem que precisam ser interpretadas sob a orientação do Santo Deus. Tá? Então você percebe tanto a complexidade que tem, o porquê precisamos entender. Por exemplo, parábola. Você vai pegar para ler uma parábola. Você precisa entender como que se interpreta uma parábola. E é simples. Sempre antes de você adentrar ao texto de uma parábola, ao foco da parábola, ao texto base que você quer usar, você deve fazer uma pergunta ao texto. Esse texto, essa parábola veio proveniente de quê? Porque Cristo sempre contou uma parábola após algo, após uma pergunta, após um questionamento, após ali uma indagação, após uma censura. Tá? Então, após tudo isso, às vezes, por exemplo, nós temos Lucas 15, onde surgiu a parábola ali do filho pródigo. Aí você faz a pergunta ao texto. Esse texto veio proveniente de quê? Aí você vai perceber que é uma crítica dos fariseus e escribas, que olharam ele comendo com os pecadores e falaram, né, por que ele come com os pecadores? Ele sendo santo como é, come com os pecadores, né, e com os escribas, com os publicanos. É uma crítica. Então isso já é uma chave essencial, irmãos, para você entender todo o enredo da parábola. Tá? Você pergunta acerca da parábola da viúva e o juiz iníquo. Você faz uma pergunta ao texto, é proveniente de que essa parábola? Aí ele está falando a respeito da oração perseverante. Né? Tanto que na epígrafe que está lá, o juiz iníquo, na realidade, nós sabemos que as epígrafes não são inspiradas por Deus, foi homens que colocaram ali para tentar auxiliar. Tá? E no caso, a ênfase é a viúva perseverante. Essa deveria ser a epígrafe do texto. Tá? Mas enfim, só para os irmãos entenderem como que a Bíblia precisa ser interpretada. Como que você descobre isso? É lendo. Como que eu descubro qual deve ser a epígrafe do texto? Lendo e interpretando. Você pega, por exemplo, uma epígrafe, que é aquele título em negrito que tem em cima do texto, dizendo a respeito ali, dando um resumo sobre o que vai falar. Quando você pega, por exemplo, a história do rico e do Lázaro, que na Bíblia está falando a parábola do rico e do Lázaro. E nós sabemos que não é uma parábola, é uma história, porque parábola se interpreta como parábola. E parábola tem um sentido só. É só um sentido que você encontra numa parábola, não tem outro sentido. Tá? Jesus ele quer destacar algo: o amor, o arrependimento, a necessidade de proceder conforme fala, né, etc. A parábola deve ser interpretada dessa forma, como parábola. E assim você vai ter a noção ali do que o texto quis dizer. E isso muda muita coisa, tá, irmãos? Então, é sobre essas questões que eu queria estar trazendo para os irmãos essa noite, tá bom? Então, são regras básicas de interpretação, tá? A Escritura é a sua própria intérprete. Há textos que você não vai entender no Antigo Testamento, mas que no Novo vai ter a resposta para ele. E há textos no Novo Testamento que você só vai entender à luz do Velho. Então, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Tá? Dava para a gente entrar aqui em um monte de temas na prática para a gente entender essa questão. Mas eu vou gravar outro vídeo, querendo Deus, para poder passar esses exemplos para os irmãos. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Tá? Ou seja, literal, o que é literal na Bíblia é literal. O que é figurado é figurado. Tá? O inferno na Bíblia é o quê? Ele é literal, ele não é figurado. Tá? Por exemplo, a história de Jonas é história, é literal, não é figurado. Muitos no tempo de Cristo tentaram colocar essa história de Jonas como se fosse uma história fictícia, uma história irreal. Mas Jesus, ele mesmo disse que
que é a história de Cristo. Ele prova a autenticidade da história de Jonas, dizendo, né, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra, no seio da terra, durante 3 dias. Então ele mesmo prova essa autenticidade da história de Jonas e dizendo, é uma história, aconteceu, não é algo figurado, é literal. Tá? Jesus vai dizer, eu sou a porta. Irmãos, eu sou a porta. É figurado ou é literal? Nós sabemos que é figurado. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Mas ele está dizendo, eu sou o caminho. Se você quer entrar, você tem que abrir a porta para mim e tem que vir até mim. E assim você vai encontrar a salvação. Tá? É de forma bem simples, tá, irmãos? Para os irmãos compreenderem aí o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Tá bom?